Também consegui uma parceria importante na UFRJ com elaboração de placas de comunicação, comunicação alternativa e ampliada, né? Que são placas que auxiliam esses pacientes num processo de comunicação entre paciente ou a equipe, ou paciente com familiar, ou até mesmo para sinalizar sintomas, dores, etc. E uma dessas... E era momentos de prática. Então, era assim, o paciente... O Luiz vinha, vamos estubar esse paciente, mas ele está agitado, tudo, e eu quero estubar ele sentado. O Luiz vinha assim, vou estubar ele sentado, vamos sedestensar ele, a gente vai tentar estubar ele sentado, que não sei o quê, tal. E o paciente, só que assim, o paciente não estava conseguindo falar. Porque eu começava a observar, eu falava, Lu, eu vejo que você faz uns comandos para ele de tosse, né, de respiração, de foco, tudo. Por isso que eu entendo que precisa ter o cognitivo mais preservado. Mas se de repente você fala para ele tossir, e ele de repente está tentando tossir, mas ele pode falar, está tentando te falar que também está gerando dor. E aí? Como que ele vai expressar isso para você? Então, através disso, a gente foi criando... A gente tem uma placa, que a gente fala que é uma placa de extubação, para usar com esse paciente. Então, a gente tem símbolos, né? Dor ao tossir, catarro no peito, catarro na garganta, que são sintomas que os pacientes iam relatando, ou até mesmo experiência de outros profissionais, que poderiam ocasionar na hora do processo de extubação. Né? Falou assim, será? Aí a gente usava isso, falou assim, pode ocasionar um desses daqui. Aí ele ia, perguntava, aí eu vinha e falava, tá acontecendo alguma dessas coisas aqui? Se eu via que ele não tinha muito foco, eu ia falando as possíveis opções. Isso também ocasionava calma, né? Um pouco desse paciente. Porque assim, olha, ele tá falando, está pedindo para dar dor, mas, né? E aí eu e o Lu falava assim, não, a Gabi tem umas sacadas assim, que não sei o quê. Eu falei assim, sim, mas é porque eu tô vindo de fora. Né? Então, eu tô com esse olhar de fora. Você, como já está há muito tempo, você vai estar naquele, né? Um problema é todo mundo achar que a agitação é inconsciente, né? Exato. Muita gente acha que a agitação é inconsciente, isso é da paciente. Não, a gente tenta amanhã. Só que tem muita agitação, como a Gabi está falando pra gente aqui, que tem um motivo muito específico. Não, e os próprios pacientes falam que essa falta da comunicação efetiva é um dos principais motivos para agitar. Sim. Que quando você bota lá, por exemplo, uma válvula de fala, um dispositivo alternativo de comunicação, ele se sente mais seguro de poder comunicar o que ele está sentindo e é muito mais fácil dele lidar com aquilo que está acontecendo. Então, eu imagino o paciente na unidade de terapia intensiva com toda a história cultural que tem a UTI, de ser um ambiente que lá nas décadas passadas, até recentemente, era um ambiente de morte, né, que hoje a gente sabe que a evolução científica e tecnológica tem melhorado isso, mas o paciente acha que ele vai morrer, ele está ali, ele vai morrer. E ele está sentindo um desconforto, não tem ninguém em volta dele e ele não está conseguindo relatar esse desconforto. Ele não está agitado só porque ele está desconfortável, ele pode estar pensando que aquele desconforto vai complicar ele clinicamente. Então, tudo isso entra num turbilhão na cabeça do paciente e fala assim, cara, se ninguém vier resolver isso aqui agora, eu vou morrer, cara. E é grave isso. Então, de fato, as agitações vêm disso. Muitas agitações no despertar, por exemplo, são de pacientes de vítimas de trauma. Não sabem que estão ali. Sim. Não sabem onde estão. Caiu de moto, eu tava indo pro trabalho, velho. Onde eu tô? Eu tô amarrado? Que galera é essa, mano? Essa luz. E aí eu sempre falo pros meus alunos, o paciente abre o olho, se apresenta, explica o que aconteceu. E a primeira coisa que todo paciente pergunta, minha família sabe que eu tô aqui? Então já fala, sua família veio ou não veio. Porque isso acalma muito. Muito. A primeira ansiedade do paciente ao despertar. E aí tudo isso, que a placa de comunicação da extubação, achei genial isso, né? Vai para especificidades do desconforto do paciente em algumas várias. Então, incrível isso, adorei. E aí tinha... E foi bacana porque a gente foi criando isso. Porque assim, já a comunicação alternativa e ampliada, ela é interdisciplinar, ela não é uma especificidade tipo da TO, né? A Fono também tem um trabalho exemplar frente a esse processo de comunicação com o uso de placas, né? É muito utilizado também na área da educação, que facilita bastante.
E foi bacana que na UTI a gente começou a essa especificidade. A gente até escreveu um artigo com o pessoal da UFRJ falando desse processo de criação. Mas que era exatamente isso. Eu falei assim, olha, estou pensando no contexto e nesse paciente. Como tem que ser a placa? Dentro daquilo que tem que ser a nossa vivência. Então, eu tenho que ser placas com poucos símbolos. Eu não posso chegar com... Os símbolos que eu estou falando são cada desenho. Cada desenho a gente chama de símbolo. Eu não posso chegar com 20 símbolos. Não, eu vou começar com uma placa com sim ou não, 2. Eu vejo que o paciente está ok. Vou para 3. Pego uma placa de 4. Então, as primeiras placas foi de orientação. Exatamente isso. Porque eram coisas que a gente ia vendo no cotidiano. Olha, você sabe onde você está? Aí dava aquelas opções, né? Tipo, fazenda, praia, hospital, né? A gente já teve na fazenda, já teve aqueles piscistas. Né? Os pacientes, eu falo que se a gente for pensar nos pacientes em delírio, a gente monta uma enciclopédia, né, das histórias que a gente tem. Tem paciente que causa delírio na gente, cara. Te contei da história do ano de nascimento do paciente? Acho que não. O paciente nasceu em 72. E aí eu perguntei, que ano que a gente tá? Era 2016. Ele falou, tô em 53. Aí eu falei, como que você tá em 53, sendo que você nasceu em 72? Aí ele, é mesmo, como que eu vim parar aqui? Eu falei, pronto, terminei de ferrar tudo, velho. O paciente tava confuso, eu empurrei ele mais pra dentro da confusão. Ele acha que tava na beira do abismo, ele só fez um tapinha só. Eu estimulei tudo errado, velho. Ele ficou mais confuso ainda. Aí eu fiquei...